Olá, eu sou a Cida, do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre... Será que é possível identificar o sexo do pintinho pelo formato do ovo e alterar a temperatura na chocadeira? Será que funciona? Quer seja comprando pintinhos de um dia ou chocando os ovos das nossas galinhas, como gostaríamos de poder predizer os sexos dos pintinhos a fim de determinar quais são machos e quais são fêmeas o mais rápido possível. Nos últimos 100 anos, muitos métodos foram desenvolvidos para saber o sexo dos pintinhos, e alguns métodos se mostraram duvidosos, porém outros se tornaram bastante eficazes. Em condições normais, um grupo de ovos geralmente eclode, com 50 a 55% de machos e 50 a 45% de fêmeas. Isso significa que qualquer método que usamos para determinar o sexo dos pintinhos tem cerca de 50% de chance de sucesso, mesmo que o método seja duvidoso. Então, se você pegar um pintinho e dizer que é fêmea, você estará certo na metade das vezes. Para que um método seja confiável, ele deve ter mais de 50% de precisão toda vez que for usado. Muitas pessoas acreditam que a forma do ovo pode ser usada como um método para predizer o sexo do pintinho. Como criadora, zootecnista e estudiosa do assunto, eu sei que a passagem pelo oviduto pode afetar a forma de um ovo, independente de ser um ovo que vai gerar macho ou fêmea. Comparando com bebês humanos, alguns nascem com a cabeça perfeitamente redonda e outros nascem com um crânio levemente cônico. Assim também, os ovos podem ter a forma alongada ou tão redondos quanto uma bolinha de ping-pong durante as cerca de 25 horas que passam viajando do ovário até a cloaca. Bem, até aqui podemos concluir que o formato do ovo está mais relacionado à anatomia produtiva da galinha do que à definição do sexo do pintinho. Mas como algumas pessoas podem ter resultados positivos ao definir o sexo pelo formato do ovo? Será que elas estão mentindo? Você pode encontrar diversas referências positivas sobre esse assunto, inclusive em livros e em sites relacionados à avicultura. Bem, para entender como esse método tem alguns adeptos, precisamos considerar a galinha. Nas espécies aviárias, o sexo do pintinho não é determinado pelo macho, mas sim pela fêmea. E aqui vai uma curiosidade. Quem define a futura produção leiteira em uma novilha não é a vaca, mas sim o touro. Voltando às aves, o macho é necessário para fertilizar o ovo, mas é a galinha que vai determinar o sexo. Além disso, algumas galinhas tendem a produzir uma porcentagem maior de descendentes de um sexo. Assim como em mamíferos, alguns machos tendem a produzir mais filhas ou mais filhos. Você pode notar isso até na sua própria família. Eu, por exemplo, conheço um casal que tiveram 10 filhas e um filho. Poucas pesquisas foram feitas aqui no Brasil sobre a relação entre formato do ovo e sexo do pintinho. A mais importante delas foi feita na Exalc de São Paulo. Essa pesquisa foi realizada a fim de verificar uma possível influência da forma do ovo e o sexo dos pintinhos. Foram incubados em torno de 1.100 ovos. Destes 1.100 ovos, 75 foram descartados. Sendo assim, 1.025 ovos desenvolveram um embrião e geraram pintinhos.
Dos 1.025 ovos, 528 tinham a ponta arredondada e 497 tinham a ponta afinada. E agora, vamos ao resultado. Dos 528 ovos com a ponta arredondada, deveriam nascer muitas fêmeas. Nasceram 264 fêmeas e 264 machos. E dos 497 ovos com a ponta fina, onde deveriam nascer muitos machos, nasceram 250 fêmeas e 247 machos. Vejam a porcentagem de fêmeas e machos nascidos. E a temperatura? Será que interfere na quantidade de machos e fêmeas? Algumas pesquisas vêm sendo feitas com relação à temperatura de incubação e o nascimento dos pintinhos machos ou fêmeas. Segundo essas pesquisas, uma pequena alteração na temperatura interna da chocadeira levaria ao nascimento de mais fêmeas. Isso não quer dizer que o que nasceria macho possa se converter em fêmea. O que parece acontecer aqui é a sobrevivência do embrião. Fêmeas suportam temperaturas mais baixas e machos suportam temperaturas mais altas. O ajuste na chocadeira deve ser de 0,5 grau Fahrenheit. Isso corresponde a 0,3 graus Celsius. Diante disso, nem pense em tentar esse método. As nossas chocadeiras, por melhor que sejam, não nos permite esse grau de regulagem. O clima também parece ter efeito na fertilidade e nas porcentagens de machos para fêmeas, tanto em aves quanto em gado. Na verdade, essas questões referentes à influência da temperatura e do clima sobre o sexo do pintinho ainda necessitam de muitos estudos para sua comprovação científica. Infelizmente, a definição da sexagem do pintinho, ainda dentro do ovo, é um dos grandes desafios na área da zootecnia. Agora, imagine se o formato do ovo definisse o sexo do pintinho. Quanto isso seria valioso para a indústria avícola. As grandes empresas produtoras de pintinhos poderiam chocar somente machos para a produção de carne e somente fêmeas para a produção de ovos. Felizmente, na Alemanha, já é possível identificar o sexo dos pintinhos através de um pequeno orifício feito pela ponta de uma agulha no ovo incubado. Esse procedimento é feito a partir do 3º dia de incubação. É uma tecnologia ainda muito cara, mas eu espero que ela alcance o mundo todo e que ela chegue logo no Brasil. E quem sabe um dia ela ainda vai se tornar acessível para nós, pequenos produtores. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!